Olá, primeiro ano. No caso aí eu vou chamar vocês de primeiro ano 2020, tá? Porque já tá entrando os alunos novos, né? Os alunos que vocês, muitos conhecem até, que era o pessoal que era do nono ano, já tá entrando na escola o pessoal de 2021. E aí eu tô com dois primeiros anos, né? Dois primeiros anos. Eu acho que é assim que fala, não sei. Que é o pessoal que era de 2020, que já tá finalizando, com fé em Deus, vocês vão finalizar rapidinho, né? Terceira unidade aí, a gente finaliza e vocês vão para o segundo ano de vocês. E tem o pessoal que tá chegando agora, então eu tô assim, minha cabeça tá doidinha, tanto primeiro ano na minha vida. Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo. O que é que a gente vai estudar agora, né? A gente vai estudar a tabela periódica, né? Ver um apanhado geral da tabela periódica para a gente conseguir entender mais ou menos, né? Vocês já entendem o que é o número atômico, já entendem o que é o átomo, o formato do átomo, já entende mais ou menos como é que funciona. Agora você vai entender um pouco como é organizado, onde é que esse elemento químico fica lá na tabela periódica, né? Então, assim, tem um conceito que é importante vocês saberem para a gente conseguir conversar sobre esse assunto, que é relembrar. Eu sei que tem gente que já sabe, mas tem gente que confunde. Então, para não confundir, vamos fazer isso aqui agora. Como eu não tenho como adivinhar quem vai confundir e quem não vai, a aula tem que ser para todos. Você tem que relembrar o que é vertical, o que é uma coisa que está na vertical e uma coisa que está na horizontal. Tá? Isso é importante para estudar a tabela periódica, porque a gente fica falando, os elementos que estão na vertical, os elementos que estão na horizontal. E aí, se você não lembra esses dois conceitos, aí você fica voando, assim, fica mais confuso. Então, vamos lá. Se eu chego e digo assim, vocês com certeza já ouviram falar isso. Em poemas, em música, no dia a dia, qualquer coisa. Se falar assim, o sol ele se põe lá no horizonte. O sol nasce lá no horizonte. O que vai ser o horizonte? Né? Vai ser aquele lugar onde você não consegue enxergar mais, que fica lá longe. E aí fica aquele horizonte, fica aquela linhazinha assim, né? A linha do horizonte. Você vê o horizonte assim? Não, você vê o horizonte assim, o sol se pondo lá no horizonte. Então, se eu vejo assim, horizontal, vai ser que direção? Horizontal. Beleza? Então, horizontal é essa direção. Vertical vai ser o quê? O contrário, vertical. Isso é importantíssimo, porque quando a gente for estudar a tabela periódica, a gente vai falar os elementos químicos que estão lá na horizontal. Então, são aqueles que estão como se fossem deitados. Os elementos químicos, quando você vai olhar os elementos químicos na vertical. Então, você vai observar, é assim, e não assim. Beleza? Isso é um conceito simples que a gente aprende quando a gente é criança, mas muita gente confunde. Confunde mesmo, é normal confundir. Por isso que eu separei esse início da aula, para a gente conseguir relembrar esses termos, e agora a gente começa a estudar a tabela periódica. O que é que eu vou pedir para você fazer agora? Pegar o seu livro de química, que tem uma tabela periódica na página 105. Bruna, eu não tô com o livro aqui agora. O que é que eu faço? Então, você pode abrir uma aba aí no seu celular depois, na internet, e colocar a tabela periódica, que vão sair várias. Então, se você tiver com o livro em mãos, página 105 aqui, tabela periódica, beleza? Vou dar um tempinho aí para você pegar e vou apagar o quadro, vou pausar e já vou retornar. Beijo! Prontinho. Olha só, a gente vai começar a ver algumas coisas da tabela periódica e é importante que vocês estejam com a tabela em mãos, tá? Eu tô aqui com a tabela do livro, da página 105, como eu falei, né? Então, vamos lá. Olha só, na tabela periódica, gente, tem as chamadas famílias ou grupos. Só que no próprio livro de vocês, ele fala que hoje em dia é utilizado mais esse nome, chamar de grupo. Porém, a gente ainda tem muito costume de falar família, porque eu mesma aprendi como família. Eu vou ficar falando família, 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 mas vocês também têm que saber que fala-se grupo. Por exemplo, grupo 1, grupo 2. Só que aí a gente tem o costume de falar família 1A, família 2A, tá certo? Mas como é que você vai enxergar a família? Aqui eu coloquei como se fosse a tabela periódica inteira,
tá? E aí, esses elementos, certo? Que estão aqui, ó, na primeira coluna, junto com os elementos da segunda coluna, certo? Ó, todo troncho meus desenhos aqui, tá? Mas o que é que eu quero que vocês lembrem? Que a família ou grupo vai estar na vertical. Então, você vai olhar assim, tá certo? Então, se eu falar elementos que compõem a família 2A, então você vai procurar ele assim. São esses elementos aqui, de cima para baixo, tá? E aí tem os metais de transição, que ele tem algumas diferenças no comportamento com relação àqueles subníveis de energia. Lembra que eu falei que aquelas camadas, né, as camadas do átomo, né, tinha a ver com a quantidade de energia que está presente ali naquele átomo, certo? E aí tem algumas modificações nesses elementos. Esses elementos, eles são agrupados, ficam ao centro e são chamados de elementos de transição, metais de transição, tá certo? Em geral, gente, no vestibular, no Enem, assim, não se fala muito, não se cobra muito sobre os metais de transição, né? Então, assim, eu não vou falar muito sobre os metais de transição, mas para quem é curioso, gosta de ver outras coisas, né? Às vezes vai querer saber mais sobre os metais de transição. Eu vou colocar um link de um vídeo, né? De uma aula falando só sobre metais de transição que tem aqui no YouTube, certo? Então eu vou colocar, mas eu não vou cobrar de vocês isso daí, tá bom? Primeiro que não cobra isso no primeiro ano, não cai no vestibular. Pelo menos eu não vi ainda nenhuma questão caindo. E não é conteúdo do primeiro ano. Tanto é que o livro de vocês ele não comenta, nem explica o que é metais de transição. Mas aí eu vou colocar como curiosidade, porque tem gente que gosta de ver, tá? Então, assim, primeira, segunda coluna na vertical vai ser as famílias ou grupos, né? E aí ele pula para cá, né? E aí vem a família 3A, a família 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Bruna, e o que quer dizer isso? Lembra que eu falei da camada de valência, gente? Eu falei para vocês da camada de valência, né? E aí o que é que acontece? Aquele átomo ele vai ter o seu centro, o seu núcleo, né? Com prótons e nêutrons, e ao redor dele vão haver as camadas, né? A gente já estudou isso, que a gente já estudou a distribuição eletrônica em camadas. E aí lembra que eu falei o que era camada de valência? Quantos elétrons possui na última camada? Então aquilo delimita também. Os átomos que estão aqui, eles têm 2 elétrons na última camada. Os que estão aqui, vai ter quanto? Olha aí na tabela de vocês. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, ó. Quer dizer que os elementos que estão aqui, se você fazer uma distribuição eletrônica, vai ter 7 elétrons na última camada, na camada de valência. Os daqui vão ter 8 elétrons, 6, 5, 4, 3 e por aí vai, tá certo? E aí, essa distribuição que tá aí no... Pega aí a tabela de vocês, analisem aí que do lado de cá tem a continuação, porque aqui vem 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, aqui nos metais de transição. Quando chega aqui, ele é 13. Então, é 13, 14, 15, repare aí na tabela de vocês, 16, 17, 18, tá aqui na tabela de vocês, tá bom? Pode olhar aí. Ou na tabela que você estiver olhando na internet, ou se tiver alguma tabela em casa. Então, também tem, né, grupo 1, grupo 2, né, grupo 3 e por aí vai, tá certo? Então, eu ainda vou falar família 1A, 2A, 3A, 4A, né? Ainda se fala, viu, gente? É porque eu vou falar mais, que eu tenho mais esse costume. Beleza? Então, assim, tá na vertical, é família ou grupo, tá bom? Moral da história. Vou pausar aqui para apagar o quadro. E aí nós vamos, a gente já falou agora de família, e aí tem também os períodos. Na tabela, eu acabei apagando aqui, estamos estudando a tabela periódica. Vocês estão ouvindo um barulho, gente? É porque lá fora tá um certo barulho. Período. Quais vão ser os períodos, ou períodos, Bruna? É assim que se escreve, Bruna? É, querida. Períodos. Períodos. Quais vão ser os períodos? Os períodos vão estar na horizontal. Lembra aí da linha do horizonte? Horizontal, gente, vai ser como? Como é que eu vou achar na tabela periódica? Eu vou analisar cada fileira da tabela periódica. Horizontal. Então, eu nem vou copiar isso daí para não demorar.
Ó, horizontal. Então, eu vou estar analisando a partir daqui, viu, gente? O primeiro período já é esse daqui, ó. Elementos do primeiro período. Segundo período, essa fileira toda. Terceiro período, quarto, quinto, beleza? Então, assim, essa parte aí é bem facinha, ok? Analisem, eu vou querer que vocês façam a leitura, que é base, porque é bem decoreba essas coisas de tabela periódica. Então, a página 104, ela tá sendo bem explicativa. Ela tá falando tudo que tem, ó. Ela tá falando da linha vertical, da tabela que corresponde ao grupo. Deixa eu até aproximar. Ó, tá explicando isso. Ela, deixa eu ver, cadê? Falando da linha horizontal. Ela fala do que a gente falou sobre tem um elétron na última camada, metais alcalinos, tem 2 elétrons na última camada ocupada por elétrons, tem 3 elétrons e por aí vai. Então, coisas que a gente já falou também, né? Os nomes de alguns grupos, o porquê e quantos elétrons tem na última camada. Então, ele meio que explica essa gravura ao lado, que é a gravura da tabela periódica, tá certo? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui também. Na tabela periódica, ela é toda pintadinha, né, gente? Por que ela é pintadinha? Para ser mais didática, explicar algumas separações. Como é que esses átomos, eles são organizados? Eles são organizados por seu aspecto, né? Por seu material, seu aspecto, seu comportamento, quantidade de elétrons na última camada. Então, vão formando grupos deles, certo? A gente vê que existe classificação para tudo. Até em biologia, quando se estuda a classificação dos seres vivos, quem é do reino vegetal, quem é do reino animal. Desculpa aí, gente. Só um momento. Cada hora é um barulho nessa minha casa. Vamos lá, gente. Então, assim, o que é importante vocês verem? A tabela, ela é toda pintadinha, né, assim, porque ela quer colocar uma legenda para que você possa interpretar e saber o porquê aqueles elementos estão num determinado grupo, porquê que eles estão juntos, certo? Se você for olhar, por exemplo, os elementos de transição estão aqui ao centro, de repente esse tem uma cor, esse tem outra, esse tem outra. Então, quais são os comportamentos desse átomo? Quais são as características desses átomos que fazem eles ficarem juntos? E aqui na legenda você já consegue ver. Então, tem assim, tem os metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, tem metais de transição, tem os lantanídeos e por aí vai, tá certo? E aí tem os actinídeos, tem os outros metais, não metais, gases nobres. Então, assim, tá tudo na legenda e pela cor você consegue identificar lá onde é que eles estão. Qual é a sua tarefa? Você vai pesquisar na internet qual é a característica dos metais alcalinos, qual é a característica dos alcalinos terrosos, o que é que eles têm de diferente. Você já sabe quais são, porque eles estão aí pintados, você já sabe quem é quem. Mas o que é que faz eles ser assim? Qual é a diferença deles para os outros? Né? Qual é que a maioria é mais sólido, qual é que a maioria é mais líquido, quais são os brilhantes, os não brilhantes e por aí vai. Então, existem várias características. Qualquer pesquisa no Google que você faz, tem lá as características. O que é que você vai fazer? Você vai pesquisar quais são as características de cada um desses daqui que estão. Não precisa colocar assim do hidrogênio aqui não, certo? Você vai pesquisar só esses das cores, os principais. Só um momento. Os principais. Você vai pesquisar aqui, pesquisar até gases nobres, tá certo? Essa parte de baixo, não. Só essa parte aqui de cima. Depois que você pesquisar, você vai fazer as suas anotações. E depois eu vou estar passando um exercício avaliativo para vocês preencherem a pesquisa de vocês. Tá certo? Vai estar valendo ponto. Então, vocês têm aí a tarefa de vocês, tá bom? Um abraço para vocês. Um bom dia inteiro ou noite. Depende da hora que você está assistindo o vídeo. Um abraço.